Bom dia, boa tarde, boa noite, a paz do Senhor Jesus, você que está me acompanhando mais uma vez na exposição, no estudo das Sagradas Escrituras. Nós vamos continuar fazendo menção da Palavra de Deus com auxílio do nosso estudo, o estudo em busca da verdade, não esquecendo do nosso lema. Qual é o lema? Ao abrir a sua Bíblia, abra também o seu coração, nunca se esqueça disso, ok? E nós vamos fazer uma abertura da nossa quinta dispensação, que é a dispensação da lei, né? Vamos falar um pouco mais sobre Moisés. E em um vídeo anterior eu falei sobre Moisés também. Hoje eu vou falar um pouco sobre o início, da sua carreira, do seu ministério, um pouquinho da sua vida. Vou fazer um resumo aqui. E Moisés, ele nasceu numa época em que não era para ele ter nascido, devido à perseguição de Faraó, ali para matar as crianças do sexo masculino do povo hebreu, porque o povo hebreu estava crescendo de uma forma terrível e assustadora. Vamos fazer menção aqui da Escritura, em Êxodo capítulo 1, aqui no versículo 1 em diante, que diz assim: São estes, portanto, os nomes dos filhos de Jacó que foram com ele para o Egito, cada um com sua respectiva família: Rúben, Simeão, Levi e Judá, Issacar, Zebulon e Benjamim, Dan, Naftali, Gade e Azer. Ao todo, o grupo de descendentes de Jacó ultrapassava 70 pessoas. José, no entanto, já estava no Egito. Com o passar do tempo, morreram José e todos os seus irmãos e toda aquela geração. Os filhos de Israel foram fecundos e se multiplicaram, tornaram-se cada vez mais numerosos e poderosos, a tal ponto que o país ficou repleto deles. Levantou-se sobre o Egito um novo rei que não conhecia nada sobre a vida de José. Então proclamou ele ao seu povo: Eis que o povo dos filhos de Israel tornou-se mais numeroso e mais poderoso do que nós. Vinde, tomemos sábias medidas a fim de impedir que ele cresça ainda mais. Pois do contrário, em caso de guerra, aumentará o número dos nossos adversários e combaterá contra nós, para depois deixar nosso país assolado. Sendo assim, puseram a Israel inspetores de obras para tornar-lhes dura a vida com os trabalhadores dos trabalhos que exigiam. Foi assim que construíram para Faraó as cidades armazéns de Pitom e de Ramsés. Contudo, quanto mais os oprimiam, tanto mais geravam filhos e se multiplicavam. E os egípcios preocupavam-se por causa dos muitos descendentes de Israel. Os egípcios obrigavam os filhos de Israel ao trabalho e tornavam-lhes extenuante e amarga a vida com duros serviços, a preparação da argila, a fabricação de tijolos, vários trabalhos nos campos e todas as espécies de tarefas que os obrigava a realizar. O rei do Egito ordenou as parteiras dos hebreus, das quais uma se chamava Sifrá e outra Pua: quando ajudardes as hebreias a dar à luz, observai o sexo das crianças. Se for menino, matai-o; se for menina, deixai-a viver. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram o que o rei do Egito lhes havia mandado. Pelo contrário, deixaram que os meninos vivessem. Assim, pois, o rei do Egito chamou as parteiras e os interrogou: Por que agiste desse modo e deixastes os meninos viverem? Elas responderam a Faraó: As mulheres dos hebreus não são como as egípcias, são cheios de vida, e antes que as parteiras cheguem, já deram à luz. As parteiras eram tementes a Deus e por esse motivo ele foi benevolente para com elas, e o povo ia se tornando cada vez mais numeroso e ainda mais fortalecido. E porque as parteiras temeram a Deus, ele as abençoou, fazendo que também formassem as suas famílias. Certo dia, entretanto, ordenou a Faraó a todo o seu povo, a todos os meninos que nascerem aos hebreus,
lançareis no Nilo, mas a todas as meninas deixareis viver. Êxodo capítulo 2, versículo 1 vai dizer: certo homem da tribo de Levi foi tomar por esposo uma descendente também de Levi, a qual concebeu e deu à luz um menino. Vendo que era saudável, concedeu por 3 meses. E como não pudesse mais ocultá-lo, tomou um cesto de papiro, calafetou-o com betume e piche, colocou dentro seu filho e soltou o cesto entre os juncos, à beira do rio. De longe, uma das irmãs do menino observava o que ia acontecer. Entre mentes, eis que a filha do faraó desceu para se lavar no rio. Enquanto suas criadas andavam à beira do rio, ela percebeu o cesto entre os juncos e mandou uma de suas servas apanhá-lo. Abrindo, viu uma criança, era um lindo menino e chorava. Enternecida declarou: é filho dos hebreus. Amém? Pois bem, Moisés nasce num período onde ele não era para ele ter nascido. Eu gostaria de fazer só abrir um parêntese aqui. Eu gostaria de pedir perdão, porque no vídeo passado eu me equivoquei, tá, irmãos? Com o tempo do cativo do povo hebreu, né? No vídeo passado eu mencionei 400 anos, mas em Gênesis capítulo 14, versículo 20, né, ele vai mencionar que o povo ali viveu no período de 430 anos. Gênesis 12, se não me foge da memória. Deixa eu dar uma olhadinha aqui rapidamente. Eu vou já encontrar para os irmãos, enquanto eu procuro, eu vou falando aqui, tá? Irmãos, nós vamos meditando nessa passagem, nessa história, fazendo menção da Escritura. Nós vamos ver, né? Êxodo 12, 40. Não é 20, é 40. Diz assim, ó: ora, a permanência dos filhos de Israel no Egito durou 430 anos, tá? Então não foi 400 anos. Eu vou até colocar lá na observação, lá no vídeo, tá? Que foi apenas um equívoco, tá ok? Simplesmente eu troquei as datas, mas só para estou aqui me retratando, tá bom? E o período correto foi 430 anos, ok? Me perdoem aí. Então, irmãos, voltando aqui à nossa aula, Moisés nasceu num período em que não era para ele ter nascido, tá? Não era para ele ter nascido. E assim podemos fazer uma comparação também com o nascimento de Cristo, né? Da mesma forma que Moisés nasceu num período onde havia perseguição, onde o governo queria matar e exterminar as crianças, né? E no tempo de Cristo também da mesma forma. Se você for analisar e estudar, nós vamos ver algumas comparações, né? Alguns eventos que se tornaram parecidos um com o outro, correto? Moisés é considerado pelo povo judeu, né, pelo povo israelita, sempre foi considerado até o dia de hoje como um dos maiores profetas já existentes da Bíblia Sagrada, ok? Moisés é um homem reverenciado, né? Sua história, o seu legado, o seu testemunho é muito reverenciado, né, pelo povo judeu, pelo povo israelita e por nós também cristãos, né? Podemos, não só Moisés, como vários outros santos homens de Deus, mas para o povo judeu, Moisés foi uma grande referência. E com o tempo, o povo de Israel, inclusive até os dias de hoje, muitos aguardam o aparecimento deste profeta, né? Porque a história vai mencionar que Deus ali em Gênesis, no capítulo 50,
Perdão, não é Gênesis não. Aqui em Deuteronômio, capítulo 34, aqui Deus vai mostrar para Moisés a terra que ele havia prometido para Abraão, Isaque e Jacó, né? E aqui no versículo 5 ele vai mencionar: sendo assim, Moisés, o servo do Senhor, morreu ali em Moabe, como Yahvé ordenara. Deus mesmo o sepultou em Moabe, em um vale que fica em frente à cidade de Bet-peor. Mas até estes dias ninguém sabe onde está localizada a sua sepultura. Moisés tinha 120 anos de idade quando morreu. No entanto, nem seus olhos nem seu vigor haviam desvanecidos. Os filhos de Israel prantearam a morte de Moisés ali mesmo, nas planícies de Moabe, durante 30 dias, até passar o período tradicionalmente dedicado ao luto. Então, a Bíblia vai mencionar que o próprio Deus sepultou o corpo de Moisés. No entanto, que lá na frente nós vamos encontrar quando Satanás ele luta com o anjo pelo corpo de Moisés, né? Por quê? Porque ali vai ocorrer a seguinte questão: se Satanás tivesse autoridade, domínio sobre o corpo de Moisés, ele teria a possibilidade de fazê-lo viver novamente o corpo de Moisés, para que o povo adorasse-o, para que o povo de Israel idolatrasse, E aí nós iríamos ver que aconteceria, o povo de Israel iria pecar, o pecado de idolatria. Então foi por isso que o arcanjo teve que entrar em batalha para defender o corpo ali de Moisés, E até hoje o povo espera a vinda desse profeta. O povo de Israel espera o surgimento deste profeta, porque muitos não encontraram, até hoje não se sabe, E nós entendemos que Deus ele tomou Moisés e o escondeu, Mas mediante essa escritura, então corre o sério risco, Na verdade, nós vamos ver lá em Apocalipse as duas testemunhas. Nós vamos ver essas duas testemunhas, elas farão sinais e maravilhas, e uma delas fará sinais, os mesmos sinais, Pelo menos os sinais são idênticos e muito parecidos com aqueles que Moisés, o próprio Moisés, quando viveu, ele fez, Então essas duas testemunhas, uma delas fará esses sinais, essas maravilhas. E suspeita-se, que Moisés surja, que Moisés seja um desses profetas que faça cumprir essa profecia no período da grande tribulação, No entanto, que quando essas duas testemunhas surgirem, o povo vai reconhecer, através dos seus sinais e de suas maravilhas, e muitos vão até dizer que ali era o próprio Moisés. Então, essas duas testemunhas, na verdade, é um mistério, Nós não podemos afirmar, porém, devido aos fatos que são muito parecidos, podemos trazer uma linha de raciocínio de que pode ser, pode ser que ele apareça, ou pode ser o outro, porém tenha os mesmos sinais, ou faça as mesmas maravilhas que seu servo do Senhor, chamado Moisés. Ok? E a Bíblia vai dizer, voltando aqui ao nosso estudo, Ali Moisés nasce, Moisés ele começa e ele tem 3 fases da vida dele, Cada fase é uma fase de 40 anos. São 3 períodos de 40 anos. Os primeiros 40 anos ele passa
na corte do Egito, né, no palácio do faraó ali, recebendo todo o conhecimento, todo o ensinamento, tendo recebendo toda a ciência que havia no Egito, agricultura, agronomia, astrologia, astronomia, tudo concernente aos estudos das estrelas, do céu, de tudo, até concernente aos deuses, né? O povo egípcio era um povo politeísta, né? Adoravam vários deuses, tudo que se movia para eles era um deus, tudo que tinha vida para eles era um deus, os bichos, os animais, os seres, até o homem, como o faraó era conhecido como um deus na época para eles, né? Era filho de um deus. Então eles eram um povo muito idólatra, muito politeísta. Então a Bíblia vai mencionar que Moisés, ele passa a crescer ali no meio da corte do faraó, se veste como os egípcios, fala como os egípcios, andam com os egípcios, porém o seu coração é um coração hebreu, né? Ali, depois de um tempo, ele acaba num certo evento, ele mata 2 soldados egípcios e o enterra na areia, e a Bíblia vai mencionar que ele vai e foge para o deserto, né, com medo da fúria de Faraó. E acontece que ele passa e vem a próxima segunda fase dele, que é os seus próximos 40 anos no deserto. Ali no deserto ele se torna pastor de ovelhas, né? Ele conhece ali o seu sogro Jetro, né? O Jetro, que é sacerdote em Midian, é um midianita, e ele se afeiçoa de Moisés, entrega uma de suas filhas para se casar com Moisés, e a partir dali Moisés vai trabalhar para o seu sogro sendo pastor de ovelhas. Vejamos a situação. Moisés sai de um palácio, de um lugar alto, de um patamar alto, e ele de repente sofre uma queda, né? Vai cuidar de pastor de ovelha lá no deserto. Pastor de ovelha nessa época não era algo de uma reputação grande, não era algo muito elevado, não era um patamar muito acima, né? Vamos colocar como exemplo um gari hoje, né? Uma pessoa que limpa as ruas, não é muito valorizado, não é muito vista, né? E o pastor de ovelhas era como isso, né? Naquela época, né? Então ele passa seus próximos 40 anos na segunda fase da sua vida cuidando de pastor de ovelhas, mal sabendo ele que ali era um treinamento do próprio Deus para que ele fosse pastorear um povo, né? Fosse guiar um povo, uma nação. Então ali era uma escola para Moisés. Ali Deus estava ensinando Moisés para futuramente guiar o povo de Deus. A Bíblia vai mencionar que em determinado momento ele está ali no próximo ali do Monte Horebe, né? E ele olha uma sarça. A sarça ela estava pegando fogo, né? Ali, porém ela não se consumia, né? E ele observou aquilo, ficou atento e se aproximou para ver, e de repente Deus brada do meio da sarça e fala com Moisés. A sarça ardente, ela é vista por nós que estudamos a palavra de Deus, ela é uma teofania de Deus, é uma forma teofânica. O que é uma teofania? A teofania é uma manifestação de Deus visível e temporária para falar com o homem, certo? Então, nesse momento da sarça, Deus ali usou aquela sarça, né? Fez a chama, fez o fogo arder sobre a sarça, porém não deixou consumir, e começou a falar com Moisés. Ali foi uma manifestação teofânica de Deus para com Moisés, né? Nós vamos ver inúmeros exemplos na Bíblia Sagrada, inclusive no Novo Testamento, né? Não só no Antigo Testamento, como no Novo Testamento, né? O Cristo, o homem, o corpo, né? O Filho do homem ali, onde estava toda a plenitude da divindade, estava nele, que era Cristo Jesus. Ali é uma forma teofânica, irmão, no Novo Testamento, certo? Ali do próprio Deus invisível se manifestar, né, em carne, se revelar em carne para o homem. Ali é uma forma teofânica,
certo? Porque Deus, na sua essência, na sua divindade, no seu poderio, na sua glória, na sua grandeza, ninguém o pode ver, ninguém o pode contemplar, né? Porém, ele usa os seus meios, os seus métodos para se revelar ao homem. Então nós vamos ver inúmeras vezes na Bíblia Sagrada a forma teofânica de Deus, né? A manifestação teofânica de Deus. E Deus ali o chama, Deus ali o escolhe e o ordena para liderar o povo e ir a Faraó para pedir para que ele libere o povo para adorar a Deus, né? E a Bíblia vai mencionar que Deus endurece o coração de Faraó, Faraó não libera o povo, e acontece que Deus envia as 10 pragas para mostrar para o povo egípcio e para mostrar a Faraó que só ele, o Eterno, era o único Deus poderoso, tremendo e glorioso, grandioso, né? Como mencionei no início, o povo egípcio era um povo politeísta. Tudo eles adoravam, né? Eles adoravam o rio Nilo, eles tinham como um deus ali o rio Nilo, eles tinham como deus a rã, né? Eles tinham ali os animais, o boi, todo o gado ali, tudo que era animal, tudo que tinha vida eles adoravam, né? O sol, a lua eles adoravam. E a Bíblia vai mencionar que Deus vai enviar as 10 pragas. E vale ressaltar que cada praga dessa vai castigar um deus, entre aspas, egípcio. Um deus a qual o povo egípcio adorava, né? Ali o Senhor vai mostrar que esses deuses que o povo egípcio adorava não era nada, que na verdade não eram nada diante, né, do eterno Deus, do Criador dos céus e da terra. E ali ele vai usar, né, essas 10 pragas direcionadas a esses 10 deuses, né, que eram os grandes, maiores deuses da terra do Egito. E nós vamos ver ali, a primeira praga é o rio se tornando em sangue, né, o rio Nilo. Depois as rãs, depois vem a praga dos piolhos, as moscas, peste nos animais, as úlceras no povo, chuva de granizo, gafanhotos e trevas que cobriam a terra toda. E por último finaliza com a praga a praga da morte dos primogênitos, né? A 10ª e última praga é com a morte dos primogênitos, certo? E ali a Bíblia vai mencionar que o Senhor manda Moisés, determina Moisés para que mate um cordeiro, né? Tire o sangue desse cordeiro e venha colocar o sangue, aspergir o sangue ou derramar o sangue nos umbrais das portas das casas do povo hebreu, né? Para que quando a morte o passasse, não viesse ferir o primogênito da casa dos hebreus, né? E ali Moisés dá a ordenança para o povo e o cordeiro era retirado o seu sangue e o que sobrava era cozinhado, era cozido, era feito ali para o alimento deles, né? Para a ceia deles. E esse período fez com que eles se preparassem para a sua saída, né? Todas essas pragas fez com que o povo também se preparasse para a saída. O êxodo é a saída, é a libertação, onde o povo é liberto do cativo do povo egípcio, né? E agora eles são libertos pelo próprio Deus. Observando que na história do povo de Israel, no início, né, do povo de Israel e até o fim do Antigo Testamento, vamos assim dizer, nós vamos observar que começa a história do povo, analisando só o Antigo Testamento, tá, irmãos? Não interprete mal. Analisando a história do povo de Israel no Antigo Testamento, nós vamos observar que começou com eles debaixo de cativo egípcio e vai terminar com eles debaixo do cativo, que é o cativo babilônico, né? E por incrível que pareça, tudo isso foi por causa da desobediência do povo, né? Da idolatria, né? Da rebeldia do povo. Em vez de adorarem e temerem ao único Deus, eles simplesmente
deixavam o único Deus de lado e passavam a adorar outros deuses, fora outras questões, né? Vale ressaltar isso aí. E a Bíblia menciona que Faraó, depois da última praga da morte dos primogênitos, morre o filho primogênito de Faraó, e ele chama Moisés e Arão e decide liberá-los, né? Quando o povo chega próximo ao Mar Vermelho, lá vem Faraó atrás já. Deus já havia endurecido o coração de Faraó, e agora eles estão vindo para exterminar o povo. O povo começa a reclamar, murmurar, né? Moisés, vamos morrer aqui na praia. Começaram a reclamar e falar um bocado de coisa. E Moisés começa a orar a Deus, e Deus diz assim: Moisés, por que clamas a mim? Diga ao povo de Israel que marche. Toca com a tua vara nessas águas, que elas irão se abrirá, e o povo irá passar a terra seca. Por incrível que pareça, irmãos, Deus é Deus. Deus é supremo, majestoso, e não há outro semelhante a Ele, né? Ali Moisés toca com a sua vara nas águas, né? Ali no cântico de Miriam, Miriam vai no seu cântico, ela vai dizer que o Senhor abriu o mar com apenas um sopro de um lado de suas narinas, né? Soprou um forte vento oriental com o lado de suas narinas, e o mar se partiu ao meio, e eles passaram a terra seca. Não foi pisando lá na lama, não foi no lodo, não foi nada disso. Foi em terra seca, seca, seca. Quando Deus quer fazer algo, Ele faz por completo, não faz pela metade, né? E para o povo reconhecer, e para o povo egípcio, Faraó reconhecer que havia um único Deus, supremo, majestoso e poderoso, né? E ali o povo passa, né? Morre os cavaleiros, os carros e cavalos dos egípcios, né? E o povo de Deus é liberto do cativo. Mais adiante, Deus ali no Monte Sinai, o Senhor em Êxodo 19:20, né? Deus vai se apresentar a Moisés. Primeiro que o povo já está cansado, né? Acha que só Moisés é que pode ouvir, só Moisés é que tem que ouvir. E agora eles pedem para que Deus fale com eles também, para que eles tenham certeza de que é Deus que fala com Moisés, e blá blá blá. Começaram a falar inúmeras coisas concernentes e a duvidar da autoridade, né, da liderança de Moisés. E ali Deus diz assim: ó, bom, o povo quer ouvir, então vamos dar oportunidade para eles ouvirem, né? E aí a Bíblia diz lá em Êxodo 19 que Deus ele manda o povo se preparar, se santificar, para poder ele se revelar. Todos nós somos crentes em saber, somos cientes, somos velhacos de saber que Deus não habita onde há pecado. Desde o princípio, Deus não habitou aonde havia pecado. O povo tinha que se santificar. Para Deus se revelar, o povo tinha que andar em santidade, andar em santidade total, irmão. Não é meia santidade, não. Ok? Então, Deus ordenou para que o povo se santificasse, que após no terceiro dia, Deus iria se revelar para o povo. Deus ali desce ao cume no Monte Sinai, o Monte Sinai treme, a nuvem da glória de Deus desce, há raios e trovões, né? Som de trombeta, som de som de trombetas muito fortes, né? E Deus começa a bradar lá do monte, o monte fumega e começa a estremecer, e acontece que o povo não resiste, né, a tamanha glória, a tamanha Shekinah de Deus, né, descendo ali e falando com o povo. O povo não aguenta a pressão e ali eles pedem para que Moisés apenas venha falar com o próprio Deus, porque somente ele poderia, que o povo não aguentaria tanto poder, né? Então ali Deus se revela a Moisés e ele dá as leis para Moisés, né?
Nós temos no Antigo Testamento em torno de 613 leis, né? 613. 613 leis. E nós temos dentro dessas leis, elas são divididas, certo? Essas leis são divididas em 3 partes. Elas são divididas em leis morais, leis civis e leis cerimoniais. As leis morais são aquelas que expressam como o povo devia ser, né? Que são ali os mandamentos, que consiste ali nos 10 mandamentos. São leis morais. Nós temos as leis civis ou lei judicial, né? Que são leis que exprimem a justiça estrita e perfeita. Ou seja, vai falar sobre os juízos, né? Ali que vai reger o Estado, que vai reger a nação do povo de Israel. E nós temos as leis cerimoniais, né? Que regulam a vida religiosa e o culto de Israel. São as ordenanças, né? Aquilo que pode ou que não pode no culto, né? Aí muitas das vezes as pessoas criticam, porque a Igreja Pentecostal Unida do Brasil, ela tem muitas regras, né? Pode, não pode, pode, não pode. Irmão, nosso Deus é um Deus de princípios. Ah, não vivemos debaixo da lei. Verdade, não vivemos debaixo da lei. Do jugo da lei, não. Mas cada era, cada dispensação, Deus trouxe para nós princípios. E os seus princípios, irmão, não mudam. Deus não muda. Tá certo? Os tempos mudam, mas os princípios de Deus não. Então devemos ainda permanecer com reverência total, temor e tremor, ao estar na presença de Deus, a viver na presença de Deus, né? Se fomos escolhidos, libertos, separados, santificados para Deus, devemos viver de fato de verdade, ok? Então, as leis cerimoniais regiam todos os regulamentos ali dos cultos de Israel, né? Da forma de adoração a Deus, ok? A lei que Deus deu a Moisés, ela não concedia justiça ou vida. Não concedia. Ela concedia a morte. O objetivo da lei era simplesmente mostrar o pecado. O camarada que não obedecesse, morria. Morria. E por incrível que pareça, vale ressaltar que eu não posso esquecer disso, é que assim como Deus deu as leis em pedras de tábuas, né? Em tábuas de pedra, vamos dizer assim, em tábuas de pedra para Moisés, né? O povo devia, aquele que obedecesse a lei, o indivíduo, ele iria ser apedrejado até a morte. Era esse o decreto, ok? É claro que houve alguns casos de intervenção divina, né? Que Deus teve que ali intervir em alguns casos, né? Como por exemplo, abrir a terra e matar, engolir uma parte do povo ali. Porém, a maioria das vezes o julgamento do povo deveria ser em que o indivíduo fosse apedrejado até a morte, né? Assim como a lei foi dada em tábuas de pedra, essa pedra agora ela tinha o peso, né? E tinha autonomia para matar, ou seja, a lei ela matava, ela deu o poder ela trouxe simplesmente a morte, né? Ela trouxe simplesmente a morte. E o peso da lei ela recaía sobre o homem, ou seja, a pedra ela recaía sobre o homem era apedrejado até a morte, e era assim no tempo da lei, né? Então, diferente da graça, né? Na lei não tinha oportunidade, né? Agora a graça não, a graça te dá oportunidade, né? Não quer dizer que você vai ser salvo, mas ela vai te dar oportunidade, né? Correto? Salvação é uma coisa, uma oportunidade para viver na presença de Deus é outra. Uma pessoa vive tendo oportunidade, muitas vezes não sabe usufruir da oportunidade que Deus dá, e muitas das vezes perde a salvação. Então não adianta de nada. Ter a garantia da salvação é uma coisa, e viver tendo a oportunidade de Deus para ser salvo é outra, ok? Não vamos confundir as coisas, né? As pessoas, por ter a oportunidade, já acham que já estão salvas. Negativo. Salvação é uma conquista diária, né? De viver uma vida de renúncia, uma vida de
de dizer não para as coisas do mundo, as coisas pecaminosas e o desejo humano, né? O desejo próprio, então, desejo carnal. Então, existe essa diferença aí, ok? A graça, ela te dá a oportunidade de vida, de viver, né? Ainda de você se arrepender, ainda de você pedir perdão. Deus aí vai, essa é a graça, que é o favor não merecido, né? Ela vai entrar em ação, ok? Então, dando continuidade, ali ainda o Senhor vai dar o plano para a construção do tabernáculo, né? Que foram dados a Moisés junto com a lei, ok? Nós vamos estudar o tabernáculo na próxima lição. E para finalizar, nós vamos finalizar com a última fase, ou último período de 40 anos de Moisés, né? Israel, após ter deixado o Sinai, caminhou em direção à terra prometida. Chegando aos seus limites, Moisés enviou 12 homens para fazer um levantamento da terra de Canaã. Todos relataram que se tratava de uma boa terra, mas 10 afirmaram que não podia ser conquistada, né? Então, nós vamos ver ali que nem todo o povo da geração de Moisés, a maioria deles não entraram na terra prometida. A terra que foi prometida a Abraão, Isaque e Jacó. O lugar que foi prometido a Abraão, Isaque e Jacó. Exceto Josué e Caleb, né? Que foram os dois ali que estavam no meio dos espias, né? Que foram ali olhar a terra, foram investigar a terra, e eles foram os únicos que tinham trazido um relatório favorável, né? Que diziam, não, nós vamos conseguir em nome do Senhor, e começaram a ter um pensamento positivo. Mas os outros que murmuravam, que reclamavam, Deus fazia sinais e maravilhas. Naquele momento o povo ficava alegre, contente, mas quando Deus não fazia, o povo queria se rebelar, queria desobedecer, o povo se afastava dos princípios de Deus e passava a querer fazer as coisas da sua própria vontade, do seu próprio querer. E por isso que esse povo, eles não entraram. Os que entraram com Josué e Caleb já tinham sido os descendentes daquela geração que saiu da terra do Egito, né? Uma geração que não era murmuradora, uma geração que esperava e acreditava na promessa de Deus, assim como Josué e Caleb. Amém? Então, para finalizar, Moisés, ele não entra na terra prometida, né? Como nós lemos no texto ali, ele só simplesmente vê de longe, né? E a Bíblia diz que ele ali mesmo ele morre, né? O texto que nós lemos foi em Deuteronômio, capítulo 34, né? Sendo Moisés, o seu servo do Senhor, morreu ali em Moabe, como Yahvé ordenara. Deus mesmo sepultou em Moabe, em um vale que fica em frente à cidade de Bet-peor, mas até esses dias ninguém sabe onde está localizada sua sepultura. Então, ali Moisés, ele não entra na terra prometida, mas antes... Aí muitos perguntam, por que Moisés não entrou na terra prometida? Porque houve um fato, que Deus o pediu para Moisés tocar numa pedra para que a pedra jorrasse água. O povo estava sedento, estava com sede, né? Muitos estavam murmurando, reclamando, prefeririam morrer ali sendo escravo no Egito do que morrer de sede no deserto, né? Aí Moisés já agoniado com aquilo tudo, ouviu o que Deus tinha dito, e ele simplesmente irado, né? Ele bate na pedra ali com o seu cajado 3 vezes, né? E a água jorra ali, porém Deus não se agrada daquela atitude de Moisés, né? E por isso Deus não permitiu que ele entrasse e provasse daquilo que Deus havia prometido. Amém? Então, nós finalizarmos aqui esta primeira etapa, né? Nós vamos entrar na próxima aula nós vamos estudar sobre o tabernáculo,
ok? Então, até a próxima lição, em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe você, firme os seus passos, firme a sua vida, resplandeça o rosto dele sobre a tua vida e te dê a paz em nome de Jesus. A paz do Senhor Jesus Cristo para todos, em nome do Senhor. E compartilhe, irmão, compartilhe esses vídeos para que muitas almas possam ter o pleno conhecimento da verdade, que é a palavra de Deus. Amém? Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Tchau, tchau.